Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. É isso aí, gente. Mais uma vez aqui estamos, né? Para poder estar fazendo mais um vídeo aqui. Então eu quero estar lendo aqui alguma coisa sobre a história de Jerusalém, né? Eu quero estar trazendo para nós aqui sobre a história de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é o centro, podemos dizer que é o centro do mundo, né? O centro da terra, em todos os sentidos. Quem sabe literal, espiritual, em vários sentidos. Em Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3, e no capítulo 14 também, versículo 2, fala muito de Jerusalém. Então aqui diz: eis que farei de Jerusalém um cálice de tordoar para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade tão grande, né? Para ver bem, tem cidade muito mais grande. E Jerusalém é uma cidade que está na mídia todos os dias quase, né? Todo mundo fala de Jerusalém, todo mundo sabe o que é a cidade de Jerusalém. Tem muita cidade que muitas vezes você não sabe, né? Você não sabe que Singapura, por exemplo, é uma grande cidade. Onde que é Singapura? Você já ouviu falar de Singapura? Tem muitas outras cidades aí, né? Que muitas vezes as pessoas não falam. Mas por que Jerusalém é uma cidade que é cobiçada por todo mundo e todo mundo, né, quer Jerusalém? Essa cidade tem aproximadamente 4.700 anos e é uma das cidades mais antigas do mundo. E já mudou de nome várias vezes. Você sabia disso? Mas o nome mais correto é mesmo Jerusalém. Até por conter aí o nome do pai, né, o nome do filho, né, embutido no próprio nome de Jerusalém. Davi conquistou essa cidade de Jerusalém há mais ou menos 1000 anos atrás, tá? Antes de Cristo, claro. Há cerca de 3.000 anos atrás. O local do templo foi comprado pelo rei Davi para construir ali o templo onde hoje se encontra o Domo da Rocha, que foi projetado acho que no ano 753, se não me foge da mente. O templo que foi construído ali, os historiadores dizem que Salomão construiu o primeiro templo em 7 anos. Foi construído então por Salomão. Davi, ele conseguiu muito material, mas o templo mesmo foi construído por Salomão, né? Diz que foi construído em 7 anos. E esse mesmo templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 410 anos mais tarde, depois da construção, tá? Vale lembrar que a Bíblia diz que o segundo templo levou 46 anos para ser feito, né? O segundo templo foi construído então por Herodes. Nem foi tanto por Herodes, viu? Na verdade, Herodes não construiu. Ele reconstruiu. Por quê? Porque o templo, o segundo templo mesmo, lembra lá da história de Neemias? Tá? Você vai encontrar no livro de Neemias, que foi ali construído por Zorobabel, né? Zorobabel, acho que é. Então o segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro da Babilônia, sob a orientação de Zorobabel.
O templo começou com um altar feito no local onde havia o antigo templo. Sua construção foi interrompida durante o reinado de Ciro e foi retomado no segundo ano de Dário I, né? Diferentemente do primeiro templo, este segundo templo não tinha a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança já tinha sumido com ela, tá? Quando Nabucodonosor invadiu, né, em 485, 487 por aí, Nabucodonosor invadiu e levou tudo embora. Então esse segundo templo não tinha a Arca da Aliança, não tinha o Urim, não tinha o Turim, não tinha o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com o maná, também não tinha o cajado de Arão, né? A novidade desse templo é que havia na sua corte exterior, na parte de fora, uma área para as pessoas que estavam conhecendo, prosélito, né? As pessoas que estavam entrando assim para o judaísmo, coisa do tipo, né? Que eram pessoas que eram adorador de Deus, mas sem se submeter às leis do judaísmo. São os chamados gentios. Desde o retorno, o templo havia sofrido bastante com o desgaste natural e com os ataques de exército inimigo. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs restaurá-los. As obras iniciaram-se em 19 a.C. e terminou em 27 depois de Cristo. Isso diz os historiadores, tá? Contudo, é importante lembrar que, como não existia ano zero, a transição das datas antes de Cristo e depois de Cristo deve ter acréscimo de um ano, pois termina no ano 1 antes de Cristo e começa o ano 1 depois de Cristo. O templo foi destruído no ano 70, né? Pela a legião romana ali, né? Pelos romanos, comandado por Tito, a mando do imperador Vespasiano, né? Que sitiou e destruiu Jerusalém por acabar com a revolta judaica contra o império. Bom, aqui nós vamos falar dos nomes das mudanças que Jerusalém teve. Uma cidade que foi conquistada, reconquistada, destruída, reconstruída, né? Essa cidade já chamou Salém, na época que Melquisedeque era rei de Salém. Então essa cidade chamou-se Salém, onde trouxe pão e vinho, era este o sacerdote do Deus Altíssimo. Está em Gênesis 14, 18, fala que Melquisedeque era rei de Salém, que era o nome anterior aí a Jerusalém. E outros nomes já foram chamados: cidade de Davi, né? Foi chamado, é claro, Jerusalém. Foi chamado também de Jabus, cidade dos Jabuseus, né? Ali provavelmente era o Monte Moriá, onde acho que Abraão levou Isaac para ser morto, né, que não foi. Chamado também de Sião, cidade do Altíssimo, cidade do grande rei, no caso Davi, cidade santa, grande rei, Davi e Jesus, né? Cidade eterna, capital eterna. Então nós vamos ter também aqui um mostruário aqui que vai nos declarar que ela também foi chamada na época aí dos romanos, depois da destruição, um pouco mais à frente, foi chamada de Capitolina, que tinha tudo a ver com o nome de alguém. Ela foi mudada para Elia Capitolina, ou Colônia Elias Capitolina. O imperador Adriano, no ano 131 depois de Cristo,
ele colocou esse nome a Jerusalém, tá? O nome Elias vem do nome Gentile, de Adriano Capitolina, porque a nova cidade foi dedicada a Júpiter. Que incrível, né? Que incrível, como que pode acontecer essas coisas, né? Foi colocada aqui a Júpiter Capitolino, a quem um templo foi construído no sítio do templo, no templo judeu. A fundação de Elias Capitolina resultou da fracassada revolta judia de Bar Quebas. Cada nome difícil. Os judeus foram proibidos de entrar na nova cidade e um destacamento da 10ª religião foi designada para guardar a cidade e assegurar a proibição de acesso. Ai, que terrível, né? Mas tá bom, gente. Que Deus abençoe. Aqui tá um pouquinho da história de Jerusalém, que eu tô trazendo para vocês. Um pouquinho da história de Jerusalém. É claro que essa cidade tem muito mais história, né? Hoje lá tá não somente os judeus, né? Essa cidade tá também na profecia tá nas profecias de Isaías. E hoje então nós temos lá os palestinos, que não existe nação palestina. Tá os palestinos lá brigando por causa dessa cidade. Diz que essa cidade não pertence a ninguém, pertence ao mundo, pertence a todos os povos. E lá existe uma briga, né? 3 religiões pelo menos estão lá: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, né? Essas 3 religiões querem essa cidade, ficam brigando por causa dessa cidade, né? Mas a gente sabe que tem muito mistério dentro dessa cidade, muito mistério. E a Bíblia diz que ela vai ser invadida, vai ser praticamente destruída. Mas no momento que ela estiver sendo destruída, Jesus volta, tá? Jesus volta para socorrer tanto Jerusalém quanto o seu povo. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá aí, ó. Não esqueça, né, deixar o seu like, claro. Se você estiver passando pela primeira vez, também se inscreva e acione o sininho para não perder as próximas curiosidades que nós temos que trazer. Porque nós trazemos estudo, muito estudo que tem a ver com coisas espirituais. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Até breve. Felicidade é ver raiar